A paz do Senhor a todos. Eu falei para eles que Davi, quando ele saía para uma batalha, ele cantava um louvor a Deus. Era a estratégia de Davi. Salmo 144, ele diz assim, ó: Senhor Deus, Senhor meu, rocha minha, prepara minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Eles vão entrar em guerra agora, vocês sabiam? Eles vão entrar em guerra com toda a potestade que está aqui para evitar que vocês recebam a palavra de Deus. O inimigo de nossas almas vai lutar com todas as forças, para que a hora que a palavra de Deus for liberada, ele arranque do coração de vocês. Eu quero dizer para vocês, ajude eles nesta batalha. Abra a sua voz em oração, em canções a Deus. Cante com todo o seu coração, acreditando que a nossa rocha e fortaleza está conosco. Ah, mas eu não gosto dessas músicas. Eles não vão cantar para vocês, tá? Eles cantam para Deus. O Espírito Santo vai caminhar no meio dos louvores e ele vai preparar o coração de vocês, uma terra fértil. E eu creio que Deus tem muito a falar conosco esta noite. Vivemos tempos difíceis, guerras invisíveis que têm destruído o coração de muitas pessoas. Então, se atente para o que Deus vai falar hoje. Se atente para os louvores. Caminhe com o Espírito Santo juntamente com eles no meio desses louvores e deixe a Deus fazer essa obra na vida de vocês. Amém? Se coloque de pé. Nós falamos aqui ontem sobre a importância da igreja local. A importância de estarmos caminhando juntos e assumirmos compromisso um com os outros. Eu quero dizer para vocês, pregar diante de uma câmera para pessoas que talvez nunca irão ver e não conhecem é fácil. Difícil é caminhar junto. Difícil é caminhar se preocupando um pelos outros, tomando compromisso um com os outros. Difícil, irmãos. É ir no velório diante de uma família lutada, que você ama demais, que o coração está sangrando, e trazer uma palavra que conforte o coração dessas pessoas. Ninguém sobrevive se não caminhar junto, mas é difícil. Mas o Espírito Santo está aqui, e eu tenho certeza que Ele está aqui, porque se nós estamos caminhando junto até hoje, é Ele que nos fortalece, individualmente distribuindo dons entre nós, aperfeiçoando o corpo de Cristo. Ele deu mestres, apóstolos, profetas para nos aperfeiçoar, mas quem edifica o corpo de Cristo são os santos, são todos nós. Não somos mais a nação de Israel que tinha um sacerdote. Nós somos a igreja, uma nação de sacerdotes e pastores. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui. Nós cremos que o Seu Espírito está no meio de nós. Nós cremos porque não faria sentido estarmos aqui. E te pedimos, Senhor, que o Senhor caminhe em nossos corações no meio dos louvores que serão entoados. Uma guerra será travada, Senhor, nas nossas mentes. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor é aquele que adestra os nossos dedos e as nossas mãos para a guerra, Senhor. Queremos sair daqui mais que vencedores, recebendo a Tua palavra, para que ela venha trazer fruto aos nossos corações. Ajuda, Senhor, estes jovens, estes irmãos que irão entoar canções agora. E ajuda-nos, Senhor, a receber essas canções, Senhor. São louvores para Ti, Senhor. São canções para o Senhor. Eu sei que o Senhor não precisa que nós fiquemos cantando para o Senhor, mas nós não queremos que o Senhor ouça a palavra que sai da nossa boca. Nós queremos que o Senhor ouça a voz que sai do nosso coração. Porque para o Senhor são todas as coisas, Senhor. São todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor.
Ajuda-nos, Senhor, em mais esse momento. Que não se torne algo normal na nossa vida, que não se torne mais uma agenda em nossa vida, mas se torne um compromisso de fé para caminharmos juntos até a sua volta, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Aleluia. Continue com os teus olhos fechados. Nós vamos louvar ao nosso Deus. E eu te convido a fazer dessa canção também uma oração. O leão da tribo de Judá, aquele que está vivo e que reina sobre todas as nações. Eu te convido a louvarmos e fazer dessa canção um louvor mediante a tudo que nós estamos vivendo. Amém? Aleluia. Tu és o nosso Rei, Senhor. Tu és o nosso Rei, Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um Rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja um leão e que a terra estremeça diante da
és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és essencial. Tu és essencial, Senhor. A nossa vida não tem sentido sem a Tua presença. A nossa vida não tem sentido se Tu não estiveres conosco, Deus. Diga para Ele: no mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Olha o que Ele fez. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em Teu amor. E nós cantamos.
Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Nós estamos aqui por Ti e para Ti, Senhor. Oh, venha reinar aqui, ó Deus. Venha reinar aqui. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche esse lugar. Meu desejo é
Tu merece toda honra e glória, Deus. Eu não sou digno de merecer, pois só Tu és. Só Tu és digno. Nós cantamos santo, nós cantamos santo. Nós erguemos neste lugar um trono de adoração a Ti, Deus. A Tua palavra diz: levantai as suas mãos santas diante da presença do nosso Rei. Oh, nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. Nada mais importa não ser Te adorar nessa noite. Nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos à Tua presença. Não há outro a ser adorado, não há. Tu és digno, Senhor. Os santos e os anjos se prostram aos Seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e à
nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite, diga. Dia e noite suba a ti, pois tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo e nós te exaltamos. Receba o nosso louvor a ti, Senhor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tua é a glória. Toda glória a ti, Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. A igreja mais uma vez declara: te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno, Rei. Tu és digno, Senhor. Adoramos o teu nome, Rei. Aleluia. A paz do Senhor a todos, amém? Você pode tomar o teu assento. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus, bem conhecido da igreja, para juntos nós meditarmos na Palavra do Senhor, e ver o que o Senhor tem para nós essa noite, através da sua Palavra, porque Deus é bom, é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tudo que o Senhor pede para nós é uma coisa: olhar para Ele. As circunstâncias muitas vezes fazem a gente desviar o nosso olhar dele. E a gente é pego por essa cilada e desvia o olhar de Jesus. E aí a gente se torna uma presa fácil para o inimigo das nossas almas. Tantas coisas aparentemente é tão bonito aos nossos olhos, atrai a nossa atenção, e às vezes a gente troca o certo pelo duvidoso, o puro pelo profano.
O texto que a gente vai ler é um texto um pouco extenso, irmãos, mas eu quero ler para que a gente entenda aonde eu quero chegar nesta noite. João capítulo 3. João, o Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos, mas 2 versículos é que eu quero destacar essa noite para a gente meditar nele. Amém? Diz a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando das coisas terrenas, não me credes, como creais, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. No verso 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém? Até aqui. Aí no verso 16 é um texto muito conhecido, é um versículo talvez o mais conhecido da Bíblia, que Jesus fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, como eu disse no começo, as circunstâncias, os manjares do mar da vida, as delícias do mar da vida, é tão prazeroso para a nossa carne, e é tão bom para a nossa carne. Como é difícil a gente deixar de olhar para essas coisas. Como é difícil. Como pregou ontem o irmão Wagner, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles criem ninhos sobre a minha cabeça. Eu posso olhar, mas nem tudo me convém olhar. Eu posso apalpar, mas nem tudo me convém apalpar. Eu posso tocar, eu posso experimentar todas as coisas, mas nem todas as coisas é benéfico para a minha saúde espiritual. Nem todas as coisas é bom para mim. Muito pelo contrário, algumas coisas que parecem ser bom para mim é um veneno cancerígeno para a minha alma. Como é difícil e como é fácil de sermos enganados. Como o inimigo, ele é sorrateiro, como o inimigo é esperto, é malandro, como ele é arquitetoso, como ele consegue arquitetar coisas que nos afasta daquilo que nos traz vida. Louvado é o nome do Senhor pela sua graça, pelo seu amor, que faz eu e você vir aqui nesse lugar hoje, para ouvir a palavra dEle,
e que nós possamos ouvir a palavra de Deus e a partir de ouvir a palavra de Deus, começar a olhar para Ele, a começar a pôr em prática. A Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia, antes ela faz aquilo que lhe apraz. Então, a palavra de Deus hoje será semeada nesse lugar, e ela com certeza encontrará coração que é uma terra boa, mas infelizmente, eu espero que não, mas infelizmente ou possivelmente, algum coração não vai dar o devido valor ao que vai ser pregado aqui hoje. E aí é que está o perigo. O Senhor te trouxe aqui esta noite. O Senhor quer que eu e você demos as mãos. E como disse o escritor de Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 2, na parte A do verso 2. E olhando para o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Ele. A todo tempo, olhando para Ele, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus, Ele só olha para o homem. Jesus é Deus, amém? João capítulo 1 fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que a gente vê se criou. Sem Ele, não foi o Big Bang que fez, mas foi Ele que fez. Tudo foi construído pela mão dEle. Ele é Deus. E Ele, sendo Deus, Ele deixou, se esvaziou e veio a este mundo como homem. E cravou sobre a carne dEle todo o nosso pecado. Se Ele não fizesse isso, Ele não deixaria de ser Deus, Ele continuaria sendo Deus, mas Ele fez isso por uma só coisa, porque Ele só olha para o homem. E quando eu falo homem, está falando homem e mulher, a sua criação perfeita, você. Deus fez exatamente isto que eu falei agora e que você conhece por causa de você. Por isso Ele veio e se esvaziou por causa de mim, por causa de você, por causa de nós, porque Ele só olha para o homem. Nós somos tão falhos e tão falhos, que em alguns momentos da nossa vida, algumas pessoas olham e veem uma prostituta, e elas dizem, oh, uma prostituta. Mas se Jesus olhar para a prostituta, Ele não vê a prostituta, Ele diz, oh, uma mulher, porque Ele olha para o homem. Se nós olhar para um homem que a gente sabe que ele é um ladrão, quando a gente está numa roda de amigos e a gente vê aquele homem que a gente sabe que ele é ladrão, a gente diz, lá vem um ladrão. E se Jesus estivesse ali, Jesus dizia, lá vem um homem. Ele não olha para as circunstâncias, ele olha por o que ele é. Ele é um homem, a criação de Deus. Eu estava olhando essa semana um rapaz todo tatuado. E eu com a minha esposa olhamos para ele, fala na minha esposa, irmãos, olha, a minha esposa está aqui, amém? Glória a Deus por isso. Louvado é o nome do Senhor. Nós vimos um homem todo tatuado. E a gente olha para aquele rapaz todo tatuado, irmão, a primeira impressão que passa é que ele é um cara da Cracolândia. Que ele é um homem tudo errado. Mas Jesus olha para aquele homem tatuado e diz, é um filho, é um homem em quem eu amo. Em quem eu tenho prazer, eu amo. Mas as circunstâncias do mar da vida cegaram aquele rapaz para deixar de olhar para Jesus. Quantas vezes ele ouviu a palavra de Deus? Quantas vezes alguém falou de Jesus para ele? Quantas vezes, irmãos, alguém falou de Jesus para você, e naquele momento em que você ainda não servia a Cristo e não entregou o teu coração para Ele, o teu coração endureceu. Quantas vezes eu estava numa roda de amigos rindo, se divertindo, e alguém vinha falar de Jesus e meu coração se endurecia, porque naquele momento era quebrado o momento de prazer, porque é sério quando se fala de Jesus.
Quando fala das coisas de Deus é algo sério, a gente para de rir e a gente medita e começa a olhar para o que a gente está ouvindo e a gente vê a importância que é, porque a gente precisa. Jesus é a fonte da vida. Jesus, ele olha para o homem. Num determinado momento, Jesus, ele entra no barco de Pedro, e ele afasta um pouco da praia. Ele dá as costas para o mar. E diante da multidão, ele prega para aquela multidão. Aquela multidão olha para Jesus. Nas costas de Jesus, o mar. Na frente deles, Jesus e o mar. E Jesus prega para aquela multidão como quem diz assim: olhem para mim. Eu quero que vocês olhem para mim. Jesus está pregando para aquela multidão, e aquela multidão olhando para Jesus, e Jesus como se estivesse dizendo: olhem para mim. No momento da vida, da palavra de Deus, e a gente conhece o texto de Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, Jesus, ele despede a multidão e sobe para o monte para orar, e quando já é findando o dia, Jesus desce do monte e vai diante dos discípulos. Os discípulos, eles estão dentro de um barco, e o barco, diz o texto, que este barco onde eles estão dentro já está muito longe, a muitos estádios da praia. E Jesus vai andando sobre eles, na direção deles, por sobre a água, na quarta vigília da noite, ou seja, às 4 da manhã. E o vento, a tempestade, tudo aquilo soprando, aquele zunido do vento, eles olham para Jesus vindo e eles tomam um susto. Você conhece o texto? Ai, um fantasma. E Jesus imediatamente diz: não, calme, sou eu. E Pedro, naquele momento, começa a olhar para quem, irmãos? Para quem? Para o fantasma? Não, ele olha para Jesus. E no momento que ele olha para Jesus, movido pelo Espírito Santo, ele fala: se és tu, me deixe ter contigo. E o que é que Jesus diz? Vem. O momento daquela situação, 4 horas da manhã, vento soprando, tempestade, o melhor lugar para estar era dentro do barco. Mas Pedro olha para Jesus e disse: me deixa ir ter contigo, se és tu. E Jesus disse: vem. E ele pula do barco e ele anda sobre as águas. Como diz o pastor Cláudio Duarte, literalmente ele tirou onda. Ele começou a andar sobre as águas, porque ele estava olhando para Jesus. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, como boca de Deus para a tua vida esta noite: não deixa de olhar para Jesus, porque no exato momento que eu desviar a minha atenção do Senhor, eu começo a afundar. Eu pergunto para você, mesmo você estando diante de Deus, frequentando a igreja do Senhor, eu pergunto para você e você não precisa me responder: é fácil, irmão? Não é fácil. É fácil caminhar com Cristo. Momentos bons, momentos prazerosos, mas muito momento de luta e dificuldade. Imagina se você estiver vivendo este momento, deixando de olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Quanto mais difícil será, quanto mais irreversível será a minha e a tua situação, se nós deixarmos de olhar para Jesus. E Jesus só quer uma coisa de você: olhem para mim. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Num determinado momento, Jesus está caminhando com a multidão. E num ponto daquela caminhada, ele encontra um homem cego de nascença. E as pessoas olham para aquele cego de nascença e diz: um homem cego, ou seja, um cego. Uma pessoa cega. O texto diz: um cego de nascença. Mas Jesus olha para aquele cego de nascença e diz: um homem cego. Sabe por quê? Jesus não olha para as circunstâncias. Jesus olha para o homem. Jesus não olha para a tua enfermidade. Jesus olha para você. Jesus não olha para as circunstâncias que você está passando. Ele olha para você. Não importa, irmãos, o momento da tua vida que você esteja atravessando. Tem um hino que diz: se as ondas do mar da vida quiseres te levar, seguras na mão de Deus e vá. Quando se fala do mar, está falando do mundo. Quando se fala de mar,
é a tua trajetória por esta terra. Você está caminhando pelo mar da vida. Em determinados momentos da tua vida, você vai se ver numa situação onde você não acha o norte. Porque quem não conhece, lê uma bússola, se um marinheiro for para alto mar e ele não tiver uma bússola para que possa dar para ele um destino, ele não sabe onde está. E é o que o mar faz, a gente não tem uma direção. Muitas das vezes na tua vida você não vai ter uma direção para onde ir, para quem correr, porque você está diante de uma situação difícil. Irmãos, o que é para uma pessoa estar caminhando feliz com a sua família e de repente olhar um resultado de um exame e ver positivo para câncer? Você pode pensar e dizer assim, cara, eu estou num poço sem saída. E as pessoas que estão em tua volta dizem assim, ora irmã, nós vamos orar por ti. Não é tu que está na pele dele, não é tu que está na pele dela. Embora você tenha que orar de fato, nós temos que orar. Mas te coloque no lugar dessa pessoa. Te coloca no lugar dessa pessoa, irmão Israel. Quando você se deparar com um exame e der positivo para AIDS. O que fazer nesse momento? O que fazer nesse momento é o que eu vou dizer para você. Você fica perdido sem norte, você não tem uma bússola, mas Jesus te chama e diz, ei, olhe para mim. Irmãos, olha o que o Senhor está falando nesse momento para mim e para ti. Olhe para mim, Jesus está dizendo. Não olhe para as circunstâncias. Deus não viu um homem cego. Deus viu um homem cego de nascença. Por que ele é cego, Senhor? Quem pecou ele? Não, nem ele, nem os pais dele. É para a glória de Deus que ele nasceu cego. E esse homem entendeu depois quão importante teve na vida dele esta cegueira, para glorificar o nome de Deus. Se talvez ele nascesse um homem saudável, ele não teria salvação, mas aquela cegueira levou ele direto a olhar para Jesus, e ele olhou para Jesus, e naquele momento ele deixou de ser cego. Não deixe as circunstâncias da tua vida te desanimar e te jogar para baixo. Não está fácil, Luciano. É difícil, cara. Eu não vejo saída para a situação que eu estou. O Senhor disse para mim e para ti, olhe para mim. Você olha para dentro de você. O Senhor está dizendo, não olha para dentro de ti. Porque se tu olhar para dentro de ti, você vai ver o quanto não é digno, o quanto você não é digna. O Senhor diz, olhe para mim. Porque se olhar para dentro de mim e deixar de olhar para Jesus, eu vou dizer, eu sou um miserável e eu não sou digno de chegar aos pés dele. É isso que o diabo quer. Que você deixe de olhar para Jesus e olhe para você. A artimanha de Satanás é colocar no meu e no teu coração o medo. Uma vez que ele colocar medo no teu coração, ele já pode dizer para si, eu não preciso fazer mais nada com ele nem com ela. O medo se encarrega de fazer. Sabe por quê? Porque o medo te cega e faz com que você deixe de olhar para Jesus. João capítulo 8. Eu quero ler com os irmãos. Verso 48, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E este é o pão que desce do céu, para que todo o que nele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Duro é esse discurso. Olha para mim, irmãos. Ninguém come alguma coisa sem antes olhar. Tem uns que ainda olham e cheira. Quer ver quando é aquele pão feitinho na hora quentinho? A gente cheira, tão gostoso aquele cheiro. Mas ninguém come nada sem olhar primeiro. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Olhe para ele. Algumas pessoas que viram esse discurso disseram, duro é esse discurso.
Jesus é a fonte da vida. Dele mana a vida. A fonte que dá força para que haja vida vem dele. E se eu viver sem olhar para ele, ou sem comer da carne dele, não há vida em mim, não há vida em você, não há vida no indivíduo. Ele é a fonte que rege a vida. Glória a Deus. Este homem chamado Nicodemos, ele era o principal. Ele era um dos 3 homens mais ricos de Jerusalém da época. E este homem foi ter com Jesus à noite. Porque esse homem dentro do templo, muitas das vezes, ele viu coisas que não era para ter visto. E algumas coisas que ele viu que não era para ter visto, moveu o coração dele, pelo que ele já tinha ouvido. Ele ouviu falar tanto de Jesus, ele disse consigo mesmo, eu vou ter com ele. E ele foi ter com Jesus, e ele tem essa conversa com Jesus. E Jesus fala, no determinado momento desta conversa, Jesus diz, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Irmãos, eu quero ler um texto para você, você não precisa abrir, só anote para ler depois se quiser. Números 21, a partir do verso 4, diz assim: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, aonde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abraçadoras, que mordiam o povo. Morreram muito do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abraçadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar, ou seja, que olhar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Irmãos, qual é a coisa mais fácil para se fazer? Olhar. Olha para mim. Olha para a parede, por gentileza. Agora olha para mim. Difícil, né, Ricardo? A coisa mais fácil que tem é olhar. As serpentes sempre estavam no deserto, mas ela nunca mordeu o povo. Ela só começou a morder o povo com permissão de Deus, porque o povo deixou de olhar para as coisas de Deus. Começou a olhar para trás. O povo começou a olhar para as circunstâncias. Eles já estavam com fastio de comer aquele pão. Não aguentamos mais comer este pão. Uma afronta contra Deus. O pão que Deus fazia descer do céu para aquele povo. E eles começaram a dizer: não aguentamos mais comer esse pão vil. E isso causa no coração de Deus uma ira. Porque quando eu deixo de olhar para Jesus e começo a olhar para as circunstâncias, eu estou dizendo que as coisas de Deus não é suficiente para a minha vida. É tão fácil olhar. Já imaginou, irmão, uma cobra morder uma pessoa? E o veneno começa a correr pela corrente sanguínea, até chegar num órgão que seja fatal. Existia uma serpente venenosa no deserto. E uma dessas serpentes mordeu Paulo quando ele estava naquela ilha. E as pessoas que moravam naquela ilha só estavam esperando o momento certo dele cair. Esse homem deve ser um homem pecador,
um homem que faz coisas erradas. Falando em outras palavras, esse homem é um homem que não olha para Deus. Ele é pecador e não olha para o Deus verdadeiro. No determinado momento ele vai morrer e vai cair. Mas aqueles homens viram que Paulo não morreu, porque ele não deixou de olhar para Cristo. No coração dele, o foco dele era olhar para o autor e consumador da fé dele. Agora imagina o veneno de uma serpente correr pela corrente sanguínea de uma pessoa. Eu gosto muito, já falei aqui várias vezes, eu gosto muito de ver Discovery Channel. Eu gosto de ver aquilo dali, sobre animal. Existe na floresta uma das víboras mais venenosas do mundo, chamada víbora do Gabão. Se ela morder um elefante, ele tem mais ou menos 40 segundos para morrer. Existe na África do Sul uma serpente chamada mamba negra. E a única picada de uma mamba negra tem veneno suficiente para matar 10 elefantes. Ou seja, se picar uma pessoa, não tem antídoto, a não ser olhar para Jesus. Uma víbora mordia o povo. O veneno começou a correr pelo sangue. Eu imagino que a picada daquele animal começou a esquentar a perna daquelas pessoas. E eles, sem saber o que fazer, no determinado momento eles se lembravam do que Moisés disse: olhem para a serpente feita de bronze. E eles olhavam para a serpente feita de bronze, e o veneno não tinha poder nenhuma sobre eles. Essa serpente de bronze tipifica apontando para Jesus Cristo, porque Nicodemos ouviu essa conversa de Jesus. Mas naquele momento em que Jesus subiu no madeiro e expirou, mais ou menos 3 anos depois dessa conversa, Nicodemos viu Jesus expirar naquela cruz. Ele olha para Jesus Cristo e ele se lembra, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê, não é alguns, irmãos, não é alguém, não é algumas pessoas específicas, mas é todo aquele que nele crê, que olhar para ele. Todo aquele que olhar para Jesus na cruz e entender o significado daquilo dali, não tem mais poder que possa te matar. A palavra de Deus diz que aqueles que creem em Jesus, eu vou traduzir na minha linguagem, aqueles que creem em Jesus, a morte não tem mais poder sobre ele, porque a palavra de Deus diz: ó morte, onde está o teu arguilhão? Tem gente que tem medo de marimbondo, tem pessoas que têm medo de abelha, e para algumas pessoas a abelha dá uma reação, porque a pessoa é alérgica. Mas se pegar uma abelha sem ferrão, que poder ela tem para te fazer? Um marimbondo sem ferrão, eu passo ele na minha cara, porque ele não pode me picar. Assim é a morte na tua vida, quando você continua olhando para Jesus, ela não tem mais o arguilhão da morte. Mesmo que você morra, é só fechar e abrir, irmãos. É só fechar o olho aqui, e as pessoas orar pela família. Nossa, que pena, era uma pessoa tão boa, mas com certeza está nos braços do Senhor. Se ele olhava para Jesus, ele só fechou o olho e abriu, e o Senhor está lá, de braços abertos, pronto para dizer: vinde bendita do meu Pai. E aí que começa a vida verdadeira. A morte não tem poder sobre a tua vida, minha irmã, se você olhar para Jesus Cristo. Não deixe de olhar para Ele. Não tenha medo das circunstâncias, mas olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé. A Bíblia fala também sobre a sombra da morte. Por quê? A partir do momento que os meus olhos estão fitos na cruz, aonde Jesus foi cravado naquela cruz, e todos os meus pecados cravados nele, se eu continuar olhando para ele, a morte para mim será só uma sombra. Se você estiver andando numa floresta e der de cara com um leão, qual é a probabilidade de você sobreviver? Nenhuma, porque você não vai correr mais do que ele. Mesmo que corra, você não tem a resistência maior do que ele. Mas se você estiver andando numa floresta e você olha para Jesus, e a Bíblia fala sombra da morte, eu pergunto, a sombra do leão, você teria medo se visse só a sombra? A sombra dele não tem poder nenhum sobre a tua vida. É o que a Bíblia está dizendo. A partir do momento que você continua olhando para Jesus, a morte é só uma sombra. Que poder, irmão!
Algumas pessoas que não veem Jesus, eles olham para a morte e dizem, acabou, é o fim de tudo. Findou tudo, acabou tudo, não tem mais esperança, acabou. Mas para nós, que olhamos para Ele, acabou o quê? É só um abrir e fechar dos olhos. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu acredito na palavra dEle. E agindo Ele, quem impedirá? Se Ele disser que estará do outro lado de braços abertos, quem pode dizer para Ele, não vai? Mesmo que Satanás diga, não, tu não vai. Ele não vai ousar dizer isso, mas mesmo que ele chegue a ousar falar isso, Jesus só vai olhar para ele. E ele cairá por terra, porque ninguém é mais poderoso do que ele. E você, que olha para ele, está nos cuidados dele. Louvado é o nome do Senhor. Deixa eu ler um texto que está consequente desse que a gente leu agora, lá de Números 21, e você não vai entender nada no momento. Mas olha, a partir do verso 10. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está de frente de Moabe, para o nascente. Dali partiram e se acamparam no vale de Jerebe. E dali partiram e se acamparam a outra margem do Armon, que está no deserto, que se estende no território dos amorreus. Porque Armon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor. Vaabe em Sufá, e os vales de Amon, e o declive dos vales, que se inclina para a sede de Ar, e se encosta aos limites de Moabe. Dali partiram para Ber, este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés, ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico, brota, ó poço, entoai-lhe cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com cedro, com os seus bordões. Do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, de Naaliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cimo de Pisga, que olha para o deserto. Luciano, por que tu leu isso? Escuta, na trajetória da tua vida, no mar da vida, que você está caminhando, seguindo a tua trajetória, se você olhar para Jesus Cristo, você vai chegar no teu destino. Olha o que eu li aqui. O povo reclamou, o povo foi picado pela cobra, Moisés levanta aquela haste, o povo é picado pela cobra, o povo olha para a haste, o povo é curado, e o povo vive a sua trajetória, caminhando de lugar a lugar, indo para lá e para cá, aonde determinou o Senhor que eles fossem. Assim é para mim e para a tua vida. Você vai para lá e para cá, caminhar, indo, continuamente caminhando, se você olhar para Jesus Cristo. Mas se você, no momento em que deixar de olhar para a fonte da vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Isto é um fato. E eu volto a dizer, o inimigo, ele tem uma artimanha muito poderosa, que fazem com que as pessoas achem que estão vivendo a vida, acham que estão aproveitando a vida, mas na verdade está sendo enganado. Tem pessoas que vivem a vida, e vai que nem aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai levando a vida, e vai levando a vida, mas não quer nada com Jesus. Ele acha que está levando a vida, mas ele vai chegar num determinado momento, e muito eminente, muito rápido, ele vai chegar num determinado momento, que ele vai parar e vai olhar, não cheguei a lugar nenhum, aonde estou eu? Salomão foi o terceiro homem, eu acho que eu já falei isso aqui também, o terceiro homem que já pisou sobre esta terra. Ele aproveitou a vida mais do que ninguém. Ele viveu a vida da melhor maneira.
Ele fez tudo o que um homem queria fazer na maneira que fez, aproveitar da melhor maneira. Num determinado momento da vida dele, ele diz: de tudo que vocês ouviram, de tudo que vocês ouviram, de tudo que vocês viveram, de tudo que vocês conhecem, a soma é uma só. Creia em Deus e cumpra os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a todas as coisas, até as que estão escondidas, quer seja boa, quer seja má. Esse cara inteligentíssimo diz para mim e para você: de tudo que se tem ouvido, a soma é, olha para Jesus. De tudo que você aprendeu, de tudo de bom que você acha, a soma de tudo é, olha para Jesus. Não desvie os olhares dele, porque você tem um caminho a seguir, e você vai chegar no teu destino. Deus vai te levar a lugares que você não imagina chegar. Deus quer te usar, Deus tem pressa em te usar. Talvez você pensa, eu já ouvi isso tantas vezes aqui nessa igreja, eu já ouvi tantas vezes. Às vezes você pode dizer assim: uma pessoa uma vez chegou para mim e disse que Deus quer me usar, mas até agora eu não vejo nada, porque em muitos momentos da tua vida você deixou de olhar para Ele e está olhando para as circunstâncias, atrasando, retardando aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Em nome de Jesus, olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé. Ei, irmão, não deixa aquele sussurro no teu ouvido dizer assim, ó: é porque tu não me conhece, é porque tu não sabe quem eu sou, é porque tu não sabe o que eu faço, é porque tu não sabe o que eu penso. Luciano, é porque tu não sabe, cara, o desejo do meu coração. Só eu sei o desejo do meu coração, e sei que o desejo do meu coração não está de acordo com Deus. Ei, Deus sabe. Sabia, irmão, que Deus sabe? E eu sei que você sabe que Ele sabe. Mas mesmo Deus sabendo quem você é, Ele te chama e diz: filha, olha para mim. Mesmo assim, como tu te vê, indigno, mesmo assim como tu te vê, Deus tem prazer, Deus tem ciúme de ti, Deus te ama e Ele te chama: filho, dá-me o teu coração, filho, olha para mim, filho, olha, continua olhando para mim, não desvie o teu olhar, deixa os outros falar, deixa as coisas acontecerem, não te preocupa com o amanhã, não te preocupa com aquilo que está tirando a tua atenção, não deixa, olha para Jesus. Deus está falando contigo, com alguém aqui em específico: não tire os teus olhos de mim, diz o Senhor. Glória a Deus. Louvado é o Senhor. Aqueles que olham para Jesus e fixam os olhos nele, e têm confiança nele, e descansa o coração nele, eu tenho um desejo no meu coração, e quem não tem isso que eu vou falar agora? Eu já falei aqui, eu tenho 49 anos, como disse o Wagner ontem, eu sou um 50. Estou beirando meio século, ou já tenho meio século. 49, 50. Meio século. Trabalhei bastante, graças a Deus, louvado é o nome do Senhor pela saúde que Ele me deu para trabalhar, e ainda vou trabalhar bastante. Mas eu tenho um desejo de me aposentar, e já está há 3 anos na mão do advogado. E algumas pessoas olham para mim e dizem assim: rapaz, tu é novo, esquece, tu não vai te aposentar nunca. Entra aqui e sai queimando pneu aqui. Sabe por quê, irmãos? Não estou nem aí porque eles falam. Eu olho para Jesus. Se vir, amém. Se não vir, amém. Graças a Deus, irmãos, nunca faltou o pão na minha mesa.
Louvado é o nome do Senhor. Quando eu tenho vontade de comer alguma coisa, eu tenho certeza que você vai lá e come. Se tu não estiver na tua casa, naquele momento, você vai lá no mercado e compra, porque te deu vontade de comer. Existem pessoas no mundo, especificamente na África do Sul, que nesse exato momento, enquanto você está sentado aqui, está morrendo de fome. Crianças morrendo de fome. Porque uma nação que deixou de olhar para Jesus. Ah, Luciano, então Jesus castigou aquelas crianças? Não, irmãos. É circunstâncias de um fato que eu mesmo procurei. Se eu viver a minha vida fumando, os médicos dizem que eu posso pegar câncer no pulmão. Eu vou fumar. A circunstância é adquirir aquela doença. Na minha visão louvado é o nome do Senhor por aquelas crianças morrerem de fome. Porque é só fechar o olho, o Senhor está esperando do outro lado. Se aquela criança crescer, ficar uma pessoa adulta, provavelmente ela vai virar um satanista e vai fazer coisas de magia negra. Você entende o que eu quero dizer? Então, seja grato a Deus pelo que você tem. Seja grato a Deus pelo que você é. Seja grato a Deus com esse reumatismo. Seja grato a Deus com essas dores nas costas. Luciano, não é tu que sente. Para de olhar para a tua dor. Olha para Jesus Cristo. Coloca na mão dele e diz: Senhor, seja feita conforme a tua vontade. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Se o Senhor quiser me curar, amém. Se o Senhor quiser me matar nessa enfermidade, eu sei que eu só vou abrir e fechar os olhos. É esta confiança que nos traz vida. É esta confiança que enche o meu coração de esperança. É esta confiança que não é de qualquer maneira que eu vou ser abatido e jogado para baixo, como muitas pessoas entram em depressão e tiram a própria vida. Vocês podem pensar assim: por que ela tirou a vida? Porque ela não tem mais esperança, mas nós temos uma viva esperança. Jesus está me aguardando, Jesus está caminhando comigo, Jesus é o meu Senhor que não falha. Cumpre aquilo que diz e vai chegar aonde eu quero chegar com Ele, se eu continuar olhando para Ele. Em nome de Jesus, receba essa palavra na tua vida, receba esta palavra. Ô Luciano, por que tu falou da tua aposentadoria? Por que tu falou daqui e dali? Sabe por quê? Eu quero concluir assim. Quando eu tenho uma esperança no Senhor, quando eu tenho uma confiança no Senhor, me diz o texto de Abacuque, a partir do verso 3, do capítulo 3, verso 3, capítulo 3, verso 17. Numa pessoa que tem confiança diz: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimentos, a ovelha seja arrebatada do aprisco e nos currais não haja mais gado. Todavia me alegrarei. Não se mete, Luciano, tu não sabe. Todavia me alegrarei no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Confiança. 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 Certeza, convicção. O inimigo fica eu olho para Deus. Guerreando, e palavra, desanima, não vai, para de orar, para de ler, para, não adianta. Não. Eu olho para Jesus, eu vou, porque eu sei quem é Jesus, eu sei que Ele não falha, eu continuo indo, eu olho para Ele, não, é Jesus, está lá, eu estou vendo Ele, olha para Ele. Sujeitai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Resistiu o diabo, e Ele, fugirá de vós. Não dá ouvido para o diabo, irmãos. Confia em Deus. Eu quero perguntar aqui essa noite, alguém que ouviu essa palavra e diz: eu quero levar para a minha vida essa certeza.
Pode aumentar aí, irmão, o fundinho, dá? Se dá, aumenta. Eu quero levar para a minha vida esta convicção que vocês crentes têm. Eu não quero viver uma vida oprimida pelo mal, que oprime meu coração de um ponto onde eu não consigo ter uma esperança, eu não tenho uma perspectiva de vida. Não tenho mais perspectiva de vida. Eu não sei o que vocês têm. Eu não sei o que os crentes têm. Quantas vezes, irmãos, eu entrei aqui desanimado, triste. Eu gosto de falar da irmã Regina porque a gente, quando vem na igreja, a gente sempre olha para alguém e usa aquela pessoa como um espelho. Claro que tem que ser Jesus Cristo, mas a gente gosta de olhar para uma pessoa e dizer: nossa, um dia eu quero chegar a este nível, em nome de Jesus. Com certeza, as circunstâncias na vida dela não estavam fácil, mas ela chegava com um sorriso radiante, que era só olhar para o sorriso dela. Parece que ela tirou do rosto dela e colocou em mim naquele momento. Circunstâncias da vida em que eu não olho para ela, mas eu olho para Jesus. Tenha um coração alegre, eu estou encerrando, tenha um coração alegre. Viva num coração alegre. Viva num coração alegre. Louvado é o nome do Senhor. Tem alguém hoje para entregar a vida a Jesus e dizer: eu quero a partir de hoje seguir ao Senhor? Se você quiser levantar a tua mão, eu quero orar por você. É uma oportunidade de ouro. E eu sei que tem pessoa aqui, nesse exato momento, em que está relutando. Se você quiser, depois do culto, chamar alguém que você confie nesse lugar e dizer: eu quero, a partir de hoje, seguir o Senhor. Eu gostaria que nesse exato momento, eu quero falar a palavra do pastor. Você recebe essa palavra? Receba essa palavra. Olhe para Jesus. Não deixe de olhar para Ele. Eu queria, com autorização do meu pastor, chamar as crianças aqui na frente. Eu gostaria de ler junto com a igreja. Pode ser, pastor? Semana que vem é o Congresso das Crianças. E eu sei que muitas barreiras vão ser levantadas para que não aconteça, ou se aconteça, aconteça de uma maneira que agrade o inimigo. Mas em nome de Jesus, vai ser uma bênção para a glória do Deus vivo. Vai ser um momento de festa, onde crianças vão abrir a mente e entender a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. O que tiver de criança hoje na igreja, tanto lá atrás, eu gostaria que viesse aqui na frente. Quando elas estiverem todas aqui na frente, eu gostaria que a igreja se levantasse. Não precisa levantar agora, pode demorar um pouquinho. Nós vamos orar, irmãos. Levantar um clamor essa noite a Deus pelas crianças. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Todas? Chegaram todas as crianças? Vamos se colocar de pé? Final de semana que vem, irmãos, é o Congresso das Crianças. Eu sei que o Senhor vai fazer muitas coisas lindas aqui para todas as crianças de 0 a 100 anos. Eu sei que o Senhor vai falar.
Erga tuas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai amado, nós oramos por essas crianças que aqui estão. Oramos, Senhor, para que o Senhor venha fazer o de melhor. Que o Senhor venha dar livramentos, que o Senhor venha abençoá-las, que o Senhor venha fazer com que cada criança entenda a importância que é servir a Tua palavra, obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai amado, eu abençoo em nome de Jesus cada criança, tudo que vai acontecer aqui no sábado e no domingo, as professoras, tudo, o pregador, todo o que vai acontecer, Senhor, seja movido pelo Espírito Santo e que haja, Senhor, aqui uma alegria, uma felicidade, que haja, Senhor, renovo, que haja, Senhor, refrigério, que haja, Senhor, uma paz tremenda no coração de cada família e de cada criança nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo, livra de todo mal. Senhor, eu sei que são crianças aqui que vão pregar a Tua palavra, que vão louvar o Teu santo nome, que vão dar continuidade àquilo que o Senhor plantou nesse lugar. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, abençoe, não deixa, Senhor, que os laços estejam diante dela, mas que caiam por terra pelo poder da Tua glória, em nome de Jesus. Oh Deus, não permita que no decorrer da semana nenhuma delas se machuque. No decorrer da semana, Senhor, as irmãs que vão estar envolvidas, os irmãos que vão estar envolvidos, tudo saia exatamente como deve, em nome de Jesus. Derrama da Tua glória, da Tua unção, do Teu amor e da Tua paz, em nome de Jesus, em cada coração. Obrigado, Pai, obrigado. Amém e amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Amém? Você pode tomar o teu assento. O irmão Ademir quer falar alguma coisa? Quer encerrar? Quer orar? Aqui? Glória a Jesus, a paz do Senhor, queridos irmãos. Acho que vocês têm observado que eu tenho andado meio manco, meio curvo e às vezes estou no banco ali e dou assim uma torcida. Eu já caí bastante tombo quando trabalhava na Unisul, depois ali em casa caí um tombo muito feio e Jesus me socorreu, mas por causa da minha imprudência, né? De querer levantar um galho de uma laranjeira que vocês viram, aquele rios, né, que eu fiz aí, que eu coloquei. E começou a doer muito e eu fui procurar os médicos. Então, eu fiz 2 ressonâncias magnéticas, uma sem contraste e a outra com contraste, e fiz uma tomografia computadorizada. E me apareceu um tumor na minha coluna vertebral, acho que é assim, né? E apareceu ali um tumor. E tu estás com medo, irmão de mim? Em absoluto. Então, por que eu estou dizendo? Para vocês dizer assim, o que a irmã de mim tem? O que a irmã de mim tem? Então, me apareceu um tumor na vértebra L2, certo? Está me atacando os quadris, eu bambei nas cordas. Hoje de manhã eu amanheci, não me conseguia estar sobre as minhas pernas, a Leia que me segurou, aí eu fui andando, fiz uma massagem, entendesse? Então, essa semana vai ser uma semana decisiva para mim. O que é que tu quer, irmão? Eu quero alugar os vossos joelhos nesta semana. Ore por mim. Estou olhando para Jesus, essa mensagem foi para mim. Estou olhando para Jesus, Ele já me curou de câncer na traqueia, já curou a minha esposa. Então, eu sei que eu estou em boas mãos. Só para você ficar sabendo por que o Mandemir anda torto e dá uma dor.
e me atinge o meu equilíbrio, as pernas, né? Eu tenho dor constantes até o joelho. Então, vocês me emprestam o joelho de vocês para me ajudar nessa semana? Hein? Então, que beleza, viu? Jesus vai ficar dizendo assim, eu vou ligar a coluna daquele homem lá, porque, olha, não aguento mais. Lembra da mulher que foi atrás de Jesus? Os discípulos disseram assim, Senhor, despede essa mulher para que ela vá em paz. Então, eu quero ter a certeza que os céus vão ser bombardeados nesta semana. Não tenho medo, certo? Quero que o Senhor abra as portas. Se for demorar muito a prefeitura, vou pagar em nome de Jesus, certo? Porque, segundo o meu Luciano, quando o meu irmão Luciano ora por mim, diz, Jesus, teu servo tem que ficar aqui muito tempo conosco aqui, certo? Então, ore por mim. E eu só queria dizer uma coisa para vocês cantando. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar, anelo conseguir a glória no porvir, até seu rosto ver no além. Obrigado, pastor. Obrigado, presbítero Luciano. Então, olha aí, ó. Amém? Vamos estar aqui sábado com as nossas crianças. Mas nós temos outro aviso ali. Batismo, primeiro sábado do mês que vem. Creio que vai ser um momento muito gratificante para todos nós. Esse cinquentão que você viu pregar aqui agora, você sabia que ele tinha 99% de chance de dar errado? As circunstâncias que ele nasceu, que ele viveu, tinha tudo para dar errado, irmão. E esse homem estar aqui pregando para nós hoje, uma mensagem de convicção, de céu, de eternidade, eu acredito que foi um dos maiores milagres que aconteceu nesse lugar. Creio que foi, sim. Porque eu tinha umas 80% de chance de estar errado, mas ele tinha 99%. Mas quando Jesus entra na nossa história, ele faz as coisas acontecer. Amém? Que você possa levar essa palavra para o coração de vocês e não deixe jamais ninguém roubar a alegria da salvação de vocês. A maior tristeza que pode acontecer na vida de um crente é quando o inimigo de nossas almas rouba essa alegria. Se essa alegria nós tivermos sempre no nosso coração, as circunstâncias não vão mudar nossas convicções, não vão mudar a nossa fé. Amém? Vamos nos colocar de pé. Não esqueçam de orar pelo presbítero Ademir. Eu creio no poder da oração dos justos. Eu creio que Deus é poderoso para fazer muito mais do que ele pode imaginar ou pensar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor
faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê misericórdia e encha a sua vida de graça. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz que excede todo o entendimento. Amém? Deus abençoe a vida de todos.